Adailton, eu queria que você... a gente falar dessa questão... A gente tá falando de paradigmas, né? Do pessoal achar que uma coisa era certa e a gente vê que, né? Eu acho muito importante esse momento da vida de reconstrução, né? Isso serve pra tudo, pra vida pessoal, opinião política, opinião de tudo, né? A gente veio de uma geração com muitos preconceitos, com muitas pré-definições, tanto na questão empresarial, de que tem que ser assim, que tem que ser assado. E você vê que com a inovação, com a tecnologia, com esses movimentos, a gente vê que tá quebrando muita coisa que era regra e vendo que é totalmente ao contrário. E aí dentro disso, a gente coloca essa questão de flexibilidade de horário e tal. Eu queria até pontuar a questão do home office, né? Que é uma nova realidade que pra você, né? Você mesmo no começo falou que você se adaptou muito mais fácil porque você já estava meio inserido nessa questão da internet. Mas a home office hoje é uma realidade e é também uma realidade para as empresas, é uma realidade no mercado de trabalho. E isso também impacta muito o mercado, né? E também surgem novas vagas, novas oportunidades para o pessoal, às vezes, que está desempregado, que está querendo mudar de profissão. Como é que você vê isso positivamente para o mercado? Que dicas você dá para o pessoal aí que está assistindo a gente? Vamos lá, sobre o home office, né? Isso tem um pouco a ver com o que a gente estava discutindo antes do empreendedorismo. Sim. Vê só. Uma dificuldade em relação ao home office é a questão da própria autogestão. Essa é a principal dificuldade. Isso aparece em todos os sentidos. Isso aparece numa dificuldade de aprendizagem, quem está fazendo lá um estudo, uma dificuldade também no trabalho, porque você está dentro de sua casa. Aqui tem alguns cuidados que a gente tem que ter, que são os aspectos inconscientes da mente da pessoa quando ela está no processo de home office. Mas eu vou deixar isso um pouquinho mais para frente. Eu quero focar na questão da autogestão, que isso é uma característica do empreendedorismo. Sim. E aí a gente vem para essa questão do empreendedor, profissionalmente, não é só o que abre empresa. O profissional, mesmo sendo CLT, tendo carteira assinada, ele tem que começar, hoje, é mandatório, ter um comportamento empreendedor. Eu e o professor Danilo Pastorelli, nós criamos um curso que aplicamos na Universidade de São Judas, chamado Gestão Sistêmica da Carreira, em que a gente tinha o seguinte mote: você é a sua empresa, seu nome é a sua marca. Você é a sua empresa, seu nome é a sua marca. Esse é o ponto, a chavinha de mudança de chave que eu falei para você no início aqui do nosso podcast. Não é uma questão... Eu não sou um professor, eu sou um profissional da área da educação. Muda. Eu sou um homem de negócios da educação. Muda. Seja o que for que você faça, que esteja nos acompanhando aqui nesse podcast, comece a encarar isso como um negócio. Não necessariamente você precisa criar um CNPJ, não necessariamente você precisa abrir uma empresa, mas comece a enxergar isso como o seu próprio negócio. E você pensar como você pode melhorar isso, como você pode fazer uma melhor gestão disso para trazer o melhor resultado. Exatamente. Somado a isso, Thiago, vai vir uma série de coisas. Por exemplo, a accountability, que está super em voga, que é a pensar como dono, agir como dono. E por que isso é importante no home office? Eu costumo dizer que a pessoa que faz essa mudança de chave, ela sai da senzala. Eu gosto de falar muito isso para os meus alunos: sai da senzala. O que é sair da senzala? É você ainda estar naquela visão de estar trabalhando ali. Não, eu nunca vou abrir uma empresa. Por quê? Porque eu preciso de alguém em cima de mim. Eu preciso de um capitão do mato com um chicote para que eu consiga fazer o meu trabalho. Ou seja, você continua sendo escravo na senzala, tá? Isso eu acho perigoso, viu, Adailton? Isso eu acho muito perigoso. E entra até no papo que a gente estava falando antes, de desconstruir, de quebrar paradigmas, né? Assim, dentro da minha experiência de vida, até a opinião pessoal minha, eu já errei. Eu já falei tanta certeza absoluta que eu me arrependi. Já não dá pra contar nos dedos da mão. Então, assim, aí eu, né, depois que eu me toquei disso, né, próximo aos 30 anos e tal, obviamente uma questão de maturidade também, eu comecei. Agora eu faço um exercício mental contrário, né? De sempre falar, pô, beleza, eu tenho essa opinião, eu acho que é dessa forma, mas eu não tenho certeza absoluta. A minha conclusão, a minha experiência me chegou até aqui, mas a qualquer momento alguém pode me refutar, a qualquer momento eu posso evoluir essa perspectiva para um outro lado.
E essa questão de a pessoa se autoafirmar, eu acho que às vezes é positivo pra questão de autoconfiança e tal, mas muitas vezes é negativo. Então, nesse sentido, assim, quantas vezes você ouviu pessoas falar tanto nesse sentido de, eu preciso trabalhar fisicamente, home office eu não consigo fazer a gestão, eu preciso ter alguém pra mandar em mim, eu não consigo ser líder, eu não sou bom pra vendedor, porque eu prefiro ficar atrás do computador, eu não sou muito sociável. Isso daí, você tá se auto-sabotando num nível absurdo, você tá dando um tiro no seu próprio pé. Se você continuar com esse pensamento e externando isso falando pros outros, você nunca vai evoluir, né? Então, assim, pode ser que sim, que você chegue na conclusão que você tem uma dificuldade de comunicação pra ser um vendedor. Mas não é nada que possa ser trabalhado, existem inúmeros cursos justamente pra isso. Você pode, né, pedir ajuda pros seus amigos, você pode estudar na internet. E se isso tá te prejudicando pra atingir seus objetivos, então lute contra isso, né? E aí entra até a questão dos tipos de inteligência, que é outro ponto que também a gente pode explorar bastante. Mas o importante que eu acho é justamente esses pensamentos de autoafirmação, de você colocar como regra, é mais prejudicial do que positivo. Sim, com certeza, com certeza. Isso dentro, eu gosto de um autor, né, da neurolinguística, que é o Dilts, que ele adaptou os níveis de aprendizagem de Bateson, né, que é um psicólogo, que ele fala sobre a estrutura e o sistema de crenças de uma pessoa, né? Esse sistema de crenças, ele determina, de alguma forma, elementos da identidade da pessoa. E quando você gera essas travas, você está justamente colando a sua identidade como se aquilo não fosse para você. E aí você cria uma dificuldade que, por exemplo, hoje se impôs para a pessoa, para a maioria dos profissionais, dentro desse período pós-pandêmico, né? Sim. Então, a pessoa já chega ali e diz, não, eu preciso de alguém em cima de mim, senão eu não consigo render, eu preciso... E isso é um elemento que está, sim, associado a você desenvolver a autogestão, você desenvolver a autonomia, você desenvolver a autorresponsabilidade. Isso não vai refletir só no seu trabalho cotidiano. Isso vai começar a refletir em como você encara a sua carreira. Porque aí você começa a perceber, não, eu posso autodirigir o meu trabalho. Então eu posso autodirigir os meus resultados. Então eu posso autodirigir a minha carreira, tá? Então é um processo que não vai ficar só ali. É um aprendizado, uma educação que não vai ficar só em, agora eu aprendi a trazer minha rotina para o home office. Agora que traz uma série de dificuldades. E uma delas é o seguinte, em geral, as pessoas que... Quando a gente fala de comportamento, né, o ponto existe um ponto fundamental que é o inconsciente do indivíduo. O nosso inconsciente, ele sempre é maior do que o consciente, tá? Então, isso de psicologia de mesmo, né? O instintivo e tal. Exatamente, aí, né? Exatamente. Tem como fugir. Então, quando você fala de educação comportamental, você tem que falar de um processo de educação não apenas consciente, mas também do seu inconsciente. Existem várias formas de se fazer isso, né? Existem vários estudos, psicologia, programação neurolinguística, existem elementos que não são científicos, como, por exemplo, a prática da espiritualidade. Se a gente for parar aqui para pensar, as práticas religiosas, independente de qual seja a profissão, ela traz elementos que afetam e educam em nível de inconsciência, tá? Depois a gente pode discutir um pouquinho mais isso. Mas é justamente porque até ajuda na questão do propósito, humana, né? Aquela questão da religião ajuda na questão do propósito pra caramba também. O apelo profissional, aí tem uma série de coisas, né? Tem uma série de coisas. Agora, quando fala do home office, é que se você não fizer esse trabalho na sua mente inconsciente está dizendo, tá errado, aqui não é lugar de trabalhar, tá errado, aqui não é lugar de trabalhar. Vou dar um exemplo, minha filha começou a estudar 100% em casa, né, fazendo homeschooling, né, sim, com a pandemia, e online e tudo mais. Aí teve uma vez que ela chegou, acho que ela viu isso em algum YouTube da vida, pergunta assim, mãe, eu posso dormir na escola? Aí a minha esposa disse, não. Ela, então eu não tenho que estudar em casa?
Veja, é uma associação. O que a gente chama de ambiente também está na nossa mente. O que a gente chama de ambiente também está na nossa mente. Então, o que você chama de ambiente de trabalho está na sua mente, está construído na sua mente. Você não pega o ambiente de trabalho e coloca ele dentro da sua mente. É uma projeção. Você projeta a experiência que você tem no que você chama de ambiente do trabalho para dentro da sua mente. Se você não trabalhar isso, sua produtividade vai cair em uma dimensão de home office. Ou seja, você tem que trabalhar também o aspecto da sua mente para que não haja uma queda de produtividade. E uma forma de você estabelecer isso é justamente estruturando algumas rotinas e ritos para quando você vai trabalhar, para quando você vai, de alguma forma, exercer algum aspecto da sua atividade profissional, né? Então exercitar, né? Você ir ensinando o seu cérebro, sua mente, que essa é a nova realidade, que também dá para funcionar bem dessa forma e tal. Só para não ficar um negócio muito solto e viajado, né? Por exemplo, você toma banho e se arruma como se você fosse para o trabalho e senta na sua escrivaninha e começa a trabalhar. Adailton, só isso. Eu sei que é um conselho muito bom, eu já ouvi várias vezes, mas, você tá jogando fora um dos maiores benefícios que é se trabalhar de pijama. Nesse calor aqui, eu trabalho de cueca, sem camiseta. Aí faço reunião com o cliente no telefone ali, o cara não tá vendo mesmo, vixe. O cara mais imagina que eu tô de cueca falando com ele. É um dos maiores benefícios. Aí você tem que. Eu já vou usar outro exercício mental. Você falar, pô, você pode fazer isso ou você vai ter que pegar trânsito e ir pra empresa. Então, seja produtivo pra você manter a possibilidade de você poder continuar trabalhando de cueca, que é muito melhor. Adoro. É uma perspectiva também, né? Se a sua produtividade vai bem, sim, você estando de pijama, de cuecão, tá tudo certo. Se não, começa a treinar a mente. Esse negócio de treinar a mente, eu gosto de usar o exemplo de dirigir carro, de andar de violão. Nossa, de andar de violão foi fogo. Dirigir carro e tocar violão. Que é. Quando você vai aprender. Isso daí é pra qualquer coisa, serve pra línguas, pra música, pra qualquer coisa nova que você for querer fazer, né? Você sempre entra como realmente totalmente ignorante no assunto. Então, assim, você não tem prática e não tem o conhecimento. A partir do momento que você se esforça para aquilo, e aí é uma questão de dedicação, comprometimento, etc. Você começa a fazer 1 hora de aula de violão todo dia. Ou, sei lá, 2 vezes por semana, depende. Daí você tem que ter uma disciplina e manter isso de forma constante, né? Aí, com o tempo, você vai pegando conhecimento, só que você não tem a prática. Você começa a entender qual que é a lógica do negócio, mas seus dedos não são rápidos o suficiente para você tocar violão. Aí, depois de um tempo, você começa a também ter uma prática dos dedos. Só que daí você tem que pensar na técnica e pensar no físico ali dos dedos. Depois que você começa, aí mantendo a disciplina ali de forma constante, o pensar começa a ficar automático. Você já sabe o que você tem que fazer. Só que os dedos, o físico, você ainda tem que pensar o que você tá fazendo. Mas daí já começa a ficar um pouquinho melhor, porque daí você tá pensando numa coisa só. Seu cérebro já começa a trabalhar de uma forma melhor. Até que chega no nível de especialista ali, de que você realmente aprendeu, né? Ou, por exemplo, se em inglês você ficou fluente, dirigindo, você vê que hoje, o cara tocando violão, um cara fluente em inglês, um cara que sabe dirigir, já é tudo automático. Você não... Pensa hoje, você que dirige, né? Que é o mais comum aí. Eu entro no carro ali... Eu não fico pensando, putz, o que eu tenho que fazer mesmo? Pera. Não, já vai, você já, putz, nem viu, já sai andando com o carro. Depende se o carro é seu ou não e tal. Violão, a mesma coisa. O cara que manja tocar, o cara pega e toca. Então é tudo uma questão de aprendizado e baseado em cima de disciplina, de esforço, de você se comprometer com aquilo. A questão do home office, obviamente, é uma coisa diferente. Vai ser uma mudança. Então vai gerar impacto. Às vezes tem pessoas que absorvem isso de forma fácil, tem pessoas que não. Eu, sinceramente, não foi fácil. Mas eu já trabalho há muito mais tempo de home office do que da pandemia. Eu já trabalho há uns 4 anos de home office. E no começo eu tive uma adaptação. E aí eu fui E essas técnicas aí, Adailton, me ajudou. Eu não me vestia, mas a questão de cumprir horário, de acordava, tomava um café, tomava um banho, etc. A disciplina, a rotina ajuda nesse sentido. E aí você vai mantendo essa rotina. Depois o negócio virou automático. Hoje em dia, nossa, eu não troco por nada. Minha produtividade... E eu tô falando por produtividade, além de qualidade de vida, óbvio. Mas minha produtividade comprovada é tipo 200 vezes melhor do que se eu estivesse trabalhando fisicamente. Até por questões de trânsito, São Paulo e etc.
Com certeza, quando você consegue fazer essa adaptação e fazer essa transição, o resultado em produtividade é uma coisa que você para e pensa assim, cara, como é que eu trabalhava daquele jeito e ainda achava melhor? A questão é justamente você fazer essa aprendizagem, né? Uhum. Engraçado que isso que você estava falando, isso daí é uma teoria da programação neurolinguística, que são os níveis de competências, né? Eu fiz PNL também. Tem a incompetência inconsciente, a gente tem a incompetência inconsciente, que é o que eu não sei e não sei que existe. É que eu não lembrava falar tão teoricamente que nem você, que né, você tem uma memória. Isso. É a competência, a incompetência consciente, eu não sei, mas eu sei que existe, porque alguém já falou. Sim. Aí a competência consciente, que é eu sei, mas eu preciso pensar para fazer, e a competência inconsciente, que é nesse nível que se alcança a maestria, né? É quando você já dominou realmente uma competência, você já dominou uma habilidade, você desenvolveu comportamentos que simplesmente aquilo ali já está no seu inconsciente e você faz por atalho mental. Qual a grande vantagem disso? Você não precisa pensar, simplesmente a coisa ela flui quase como que por reflexos, né? Então, para mim, por exemplo, é muito legal. Então, para mim, por exemplo, trabalho em casa, praticamente tudo que eu produzo, eu estou em casa, né? Praticamente tudo que eu produzo, eu tô produzindo em casa. Quando eu saio, que eu vou para a empresa ou vou para a universidade, é para executar o que eu produzi. Então, o meu criativo, na verdade é o criativo, né? O meu criativo sempre foi em home office. E é isso que a gente está falando, né? Só para deixar claro, por mais óbvio que esteja, serve para tudo, tá? Não é só para home office, não. Então, por exemplo, você quer, até que a gente tava falando de você mudar de carreira e tal, começar seguir meu sonho, alguma coisa do tipo, é o mesmo processo, vai ser uma coisa nova para você vai ter dificuldade, mas se você, né, manter a disciplina, continuar, vou pegar 2 horas por dia para estudar sobre esse assunto novo e fazer isso de forma, gerenciar de forma estratégica, a probabilidade de dar certo. Eu, sinceramente, eu acho que assim, qualquer coisa, dentro desses exemplos que eu dei, e a gente pode colocar para qualquer isso, inclusive qualquer tipo de profissão, obviamente, né, não vou colocar médico, você obrigatoriamente tem que estar 5 anos e tal, mas para você entender do assunto, para você poder discutir sobre o assunto, não necessariamente, né, você fazer uma cirurgia. Mas nos outros assuntos mais genéricos, em hobbies, etc., a gente pode aplicar na prática, que é o quê? Para você entender bem de um assunto, eu acho que você tem que estudar 1 ano, tipo, de forma contínua, sei lá, do mínimo 2 vezes por semana. Para você ficar bom no assunto, assim, por mais que, né, que você não seja um cirurgião, mas pra você poder conversar sobre medicina com alguém, eu acredito que em 2 anos você fica bom. E aí, se você, dentro desses exemplos que eu coloquei, se você fizer com tocar violão, você vai conseguir ficar bom em 2 anos. Em 1 ano você vai conseguir tocar, em 2 anos você vai já, tipo, tirar umas músicas, já dá pra fazer uma brincadeira com os amigos. Se você pensar na questão de dirigir, até antes disso, né? Mas assim, no primeiro ano você fica meio bração ainda, mas você consegue dirigir. Em 2 anos você já tá bom, já consegue viajar tranquilo. Você aprender um idioma, se você realmente se dedicar, tá? Daí eu sei que tem cursinhos que duram 5 anos, mas daí pouco tempo por semana, com uma didática às vezes não tão boa. Mas você pegar, firme mesmo, de ficar treinando em casa, etc., também poderia usar a mesma expectativa. Então, se você hoje que tá assistindo a gente, você quer começar um hobby novo, você quer aprender, assim, às vezes você largar tudo do seu trabalho e ir para o outro emprego, realmente é uma decisão complexa, mas se você conseguir gerenciar isso, continuar no seu trabalho, no seu tempo extra, você começa a estudar outra coisa para no futuro você migrar, se você fazer isso com comprometimento e disciplina, você vai ficar bom naquilo, a probabilidade de dar certo é muito alta, é muito maior, quer dizer, obviamente, né, você não tem como ter certeza de nada, existem vários poréns, mas você tem que começar de alguma forma. E tudo vai na base do disciplina e comprometimento, tá? Adailton, eu sei que deu uma pausinha aí, mas eu vou segurar essa pausa um pouquinho mais pra gente fazer o sorteio. Pessoal que tá na bom, beleza. Beleza? Que daí beleza. A gente até conversou. Eu tô mutando meu microfone aqui porque subiram o som aqui, cara. E eu tô incomodando se ele tá vazando. Já tá terminando já, é sexta-feira, aumenta aí, já vamos fazer o happy hour aí. A galera já tá no sextou aqui, valeu. Vou colocar uma cervejinha nessa caneca. Opa, meu amigo, não fale não. Eu tô com inveja de você, aqui tá chovendo, não tava? Tá chovendo, olha o tempo bom, ó, que você tá aí, você sim vai aproveitar. Mas beleza, Ô, Thiago,
Eu tô de frente para uma choperia artesanal aqui de Guarajuba. Esse tá E fazendo maldade. a garçonete já me conhece, ela já passou 2 vezes aqui e fez assim legal pra mim. Não, segura. Adailton, tá liberado, pode pegar, tá? Só vou ficar triste que eu vou ficar com uma inveja danada que eu não tenho nada aqui. Primeiro, essa dimensão do propósito é um processo, é uma coisa que não é um teste que você faz na internet e pronto. Não, isso é um processo, muda com a sua própria evolução, com o seu